Muito bem, de volta com o segundo bloco do programa Fundos Imobiliários. Na semana passada, eu mexi num vespeiro, viu? Falei sobre avaliação de imóveis, laudo de avaliação. A repercussão desse programa foi fantástica e inclusive de quem entende também de avaliação. Claro que não existe um só método, não existe um consenso. Então a gente vai voltar a esse assunto mais para frente. Vamos fazer mais programas para falar de avaliação de imóveis com outros especialistas, porque bastante gente se interessou. Fiquei bastante contente com a repercussão. E falando em voltar ao tema, está aqui o Dr. Carlos Ferrari, que é reincidente, não é mais réu primário no programa, né? Ainda bem, né? Isso é uma boa reincidência. Obrigado por ter voltado aqui para nos atender. Eu agradeço o convite. Você assistiu o programa com o Dr. Carlos Ferrari, eu não estava aqui, a Paula Zogby que apresentou, e infelizmente faltou tempo para tudo que a gente pretendia saber, né? Então agora eu aproveito para atualizar algumas coisas que mudaram de lá para cá e terminar aquela conversa, porque tem coisas muito importantes para o investidor. É verdade, é verdade. Os temas não são poucos, eu vou tentar ser conciso e objetivo. É que as perguntas eram muitas também. Também. A gente quer aproveitar o conhecimento, né? Claro, claro. Então, é muito tempo. Eu estava assistindo e revendo recentemente a entrevista. Você mencionou lá, indiretamente, mas mencionou ter participado do Europar, ter participado do Memorial Office, dos primeiros fundos praticamente da indústria. São 22 anos trabalhando no setor, na área jurídica, claro, e, enfim, sempre relacionado direto ou indiretamente com essas operações. Então, acompanhei lá desde o começo da criação, do dia a dia desses projetos e até o grande auge aí em 2010, 11, 12, 13, com a indústria com crescimento pujante, com tantas operações realizadas, com sucesso, de diversos modelos e mudando rapidamente. E agora, né, num momento de pós-crise, vamos chamar assim, que a crise realmente já me parece já tenha sido superada ou deliberada, e agora a gente vive um cenário diferente, né? Um cenário onde a segurança jurídica passa a ser importante. Não só a segurança jurídica, como a segurança de informação, a segurança do nosso comportamento, de como tratar as informações. Eu acho que ela é sempre importante. Eu também sou advogado, embora não exerça. Mas aí não vale. Mas eu tenho certeza que o crescimento dos investidores institucionais passa pela melhora da regulamentação. Sem dúvida. A 472 já foi reformada várias vezes e tal. E à medida que a segurança jurídica vai aumentando, mais investidores vão chegando para o mercado. O mercado nasceu... Hoje a gente ainda vive, né, um pioneirismo, né? A nossa lei do setor imobiliário, dos fundos imobiliários, 8668, ela é uma experiência, né, feita a duras... um trabalho de pioneirismo, vamos chamar assim, de uma advogada. E com mérito, não tenha dúvida, de buscar informação em Paris, informação nos Estados Unidos e construir aquilo que se acreditava seria uma fonte primária e essencial para o desenvolvimento imobiliário do Brasil. Né? Já naquela época, procurando alternativas sólidas para os direcionamentos de recursos. O Brasil vive muito ainda no setor imobiliário com direcionamento, essa grande fonte de recursos que é o FGTS, a poupança, exatamente, que fica ali abastecendo a indústria e muito importante para que a gente diminua aí o nosso grande déficit habitacional, ele está aí até hoje, apesar de todo o crescimento que teve na indústria. Essa legislação buscava isso, buscava trazer capital para que você pudesse desenvolver e criar espaço com mais pluralidade de recursos, não só dali, do setor público. O mercado de capitais é a fonte primária, deve ser a fonte primária de todo segmento que demanda capital intensivo de longo prazo. E aí vai aprendendo e reformando com o carro andando. Exatamente. De lá para cá a gente viu isso acontecer. A 205, a primeira instrução de fundos imobiliários, a 206, que tratava só da contabilidade de fundos imobiliários, e se podia investir apenas em fundos que tipicamente compravam um único bem imóvel, né? Esse é um cenário bem diferente do cenário que se tem hoje, né? A exemplo do que é o BC Fund, de outros tantos fundos multissegmentos. Quineia, aliás, queria dizer que vi essa semana o site novo do Quineia e ficou fenomenal, parabéns aí para a equipe envolvida, é disso que a gente precisa, transparência, dinamismo, a melhora das informações, parabéns para o pessoal do Quineia, o site ficou muito bom.
É verdade, é verdade. E eu acho que o próximo passo é isso, né? É tratar com inovação, com governança, com tecnologia, com a capacidade de você uniformizar as informações, de permitir a divulgação simultânea até das decisões, das deliberações, dos atos que são praticados. Sim. Então, quanto mais dinâmico e próximo isso acontece, menor é essa assimetria de informação e o risco de criar ou diminuir, criar valor indevidamente, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo, né? Deixar de criar valor. Falando de outra parte jurídica que afeta os fundos imobiliários, agora há pouco eu estava comentando no primeiro bloco sobre os contratos típicos e os atípicos. É verdade. O que é esse contrato atípico? Quais as características de um contrato atípico? Atípicos, né? O que são os atípicos? É engraçado que no Brasil até isso é atípico. A definição de contratos, em geral, atípicos, está na própria legislação. A legislação define, olha, as partes poderão contratar, né, de forma, contratos e regras de maneira em geral, e serão considerados atípicos. Por quê? Porque no Brasil você tem um modelo legislativo positivado, ou seja, a legislação toda está ali estabelecida previamente à atividade que você desenvolve, diferentemente do modelo, e isso está mudando no Brasil de certa forma, a gente está cada vez mais assimilando uma legislação um pouco mais construída nos costumes ou buscando um pouco de recurso do dia a dia, né? A legislação ela não consegue estar sempre à frente ali da velocidade das mudanças. Então você tem ali a identificação, vamos chamar assim, no contrato atípico. Esse é o contrato e até então era atípico porque ele não estava em nenhum outro lugar. Não estava tipificado. Exatamente, é tão simples quanto isso. Isso é muito claro no artigo que fala sobre shoppings, né? Que fala vale o que as partes contratarem, né? Tipo, a lei não se mete aqui. Né? Não tem. Que lei? A lei de locações. A lei de locações. A lei de locações era muito limitada, até se pode imaginar. Ela previa e estabelecia de 90 e 91 apenas as regras que naquele momento se imaginavam se estariam ali representadas na estrutura de locação, regras simples de locação, as regras tradicionais de locação. E o contrato atípico, portanto, era aquele que extrapolava esse cenário, extrapolavam essas regras. Em que medida? Né? Basicamente, na hora que você junta duas figuras jurídicas diferentes, que na visão positivista elas são diferentes, elas se tornam diferentes, porque são atividades diferentes. Né? Então tem efeitos diferentes. Sim. Basicamente a construção, então você constrói alguma coisa, construção e reforma de um bem imóvel, e a simples locação. Quando você olha esses dois cenários, essas duas atividades de forma isolada, não tem dúvida que cada um tem o seu contrato. O contrato de construção é um contrato de construção. Tipicamente um contrato de construção. Construir para depois locar, mas tem uma atividade toda antes. Quando você une as duas atividades num único negócio jurídico, fala, eu quero construir ou reformar para alguém alugar depois. Ou seja, você unifica esses dois negócios jurídicos num único contrato. Sim. Até 2012, isso era atípico no Brasil. Era atípico. Né? Essa é a única forma de você tratar essa alocação que já vinha dentro de um cenário, olha, o imóvel nem está pronto. O terreno não foi adquirido. Eu já quero combinar com você que você vai alugar esse imóvel, tudo bem? Tudo bem. E na prática, o que ele trazia de cláusulas que eram diferentes do contrato típico? Basicamente, ele tinha essa roupagem de dois segmentos distintos e o que mais importava aí dentro de cada um dos lados e dos momentos dessa contratação é que você não pode tratar esse contrato com o preço, né, vinculado ao mercado em si. Comparar um contrato desse tipo de locação com a locação comum ou a locação típica que se tem. Por quê? Aquele imóvel que estava ali sendo objeto dessa contratação, ele foi construído, erigido, objeto de uma série de investimentos que são, na verdade, dissociados da velocidade de interesse, de disponibilidade do mercado em geral. Então, o preço daquela locação não poderia ser comparável
as outras locações certo. da mesma região, ainda que fosse do imóvel da mesma espécie. Né? No início da indústria, vamos chamar assim, dos contratos de build to suit, a ideia da adequação imobiliária é que você construísse um imóvel tão diferente que, então, por essa peculiaridade, ele não teria parâmetros de preço, porque só aquele imóvel teria 14 cantos para você ficar. Então, é um imóvel construído por um desejo específico, com uma tipicidade para aquela utilização. Então, isso daria a ele essa característica única e dissociaria, né, da comparação de preço por metro quadrado dos outros imóveis. Mas não é bem assim, né? Não foi por esse caminho. No começo era isso era um dos elementos, mas não foi por aí que o mercado acabou caminhando. Além dessa característica do preço, tem a necessidade de você não desocupá-lo, porque se você pediu construísse um imóvel ou reformasse um imóvel, adquirisse o terreno, muitas vezes que um dos elementos do contrato é esse, eu encontre a área que eu preciso, o tamanho dessa área, então a localização, o tamanho dessa área, a construção, metros quadrados, o tamanho, não muito a qualidade de design dela, mas o tamanho de ocupação dela, e eu vou ficar ocupando esta área, o locatário acaba dizendo isso, e é lícito ao locador, né, que faz esse investimento, que formaliza esse contrato, que ele fique ali honrando aquele valor por um período mínimo suficiente para que eu me ressarça dos valores que eu investi. Tem o retorno, né? E o lucro esperado. Exatamente. Porque a alocação comum, você pode desocupar o imóvel tão logo você tenha um problema, ou ache um imóvel melhor, ou mais barato, paga uma ou multa mude. Qualquer, que não é nada tão punitiva, a multa típica é de 3 meses e ainda é proporcional ao tempo do contrato que você cumpriu. Então ela fica até menor do que E no esse atípico, prazo. essa multa ela pode ser o total dos aluguéis e incêndios. Mais do que isso, no atípico, e aí começa essa distinção, o atípico, ela necessariamente seria, com base também no Código Civil, quando se fala em contratos atípicos, você está falando de um contrato, e que existe até hoje, é isso que é a confusão muitas vezes se tem, que é um contrato que ele extrapola, né, até o limite. É um contrato que vai me ressarcir os investimentos que eu realizei. Antes de ir embora, é lícito para aquele que contratou essa avença, isso o Código Civil também estabelece, tenha ressarcido os investimentos que ele realizou por conta daquela solicitação. Se esse valor extrapola os aluguéis e incêndios, é possível pedir até um pouco mais então de multa do que os aluguéis e incêndios. Exatamente. Por isso que o contrato ainda hoje sobrevive como atípico, se ele tem essa característica, que ele vai inclusive além do prazo de locação, e que é diferente, pelo menos nessa essência, nessa característica, do contrato por encomenda, que ele vamos chamar o atípico, que após 2012, após o advento do artigo 54A, passou a ser tipificado na lei, então ele deixou de ser atípico, percebe? Inclusive a lei fala, olha, vale tudo, né, entre aspas, a lei permite que a liberdade das partes prevaleça, mas ela coloca um limite, né? A multa não poderá superar o prazo do saldo remanescente do contrato. E mais que isso, ela coloca inclusive que a locação se daria, esse tipo de locação com essa característica, se daria apenas nos imóveis urbanos. Fala, peraí, mas tem muito galpão industrial que não fica em área de imóvel urbano, percebe? Então, a lei veio, mas ela veio com uma característica talvez que naquele momento a jurisprudência e a prática jurídica já tinha sido realizada e já tinha uma extensa experiência nesse assunto que dá para a gente... Por outro lado, as partes podem renunciar também à ação revisional. Isso é característica do contrato atípico? Exatamente. Isso é característica das duas modalidades, né? Então, lembrando, a gente falou do atípico, ele passou a ser tipificado em 2012, só para a gente não criar conceitos diferentes, mas a gente pode tratar como se tudo fosse atípico, tá? Só para a gente não criar conceitos muito tecnicistas aqui, não é o objeto. Mas esse tipo de contrato, que hoje se dá o nome mais comum por encomenda, quando ele está fazendo referência à lei nova, né, que é o artigo 54A, ele permite que você renuncie justamente esse direito de mudar o valor da locação,
né? Então, a ação revisional do aluguel é lícito você renunciá-la, abrir mão dela, justamente por essa característica que a gente comentou. No primeiro momento, se ele for atípico, dado aos investimentos, e no segundo momento, se for um contrato típico por encomenda, pela mera encomenda, né? Então, se você assumiu a encomenda, o pedido de construção ou reforma ou aquisição, né? Esse é o buy to suit. Esse depois de 2012 é o que o próprio legislador chamou de contrato de construção ajustada. Exatamente, né? Exatamente. Esse é o nome, na legislação pode-se dar, a previsão dos 54 é por encomenda ou construção ajustada, porque eu posso ter uma simples aquisição do imóvel também, né? Ou a reforma ou a construção efetiva do bem. Então, o que o mercado chama de atípico hoje, na verdade, a gente precisa separar em dois. Exato. Porque em 2012 vem o legislador, tipifica este contrato, e aí essa era a segunda pergunta. Então, a partir de 2012 eu tenho uma lei e tenho contratos que foram firmados antes dessa lei. Exato. Como que fica? Eles são seguros? Eles podem ser contestados? Tá perfeito. Não, sem dúvida, a lei na época foi até contestada, discutida como vindo a destempo, né? A legislação apareceu depois que muitos contratos até então atípicos já existiam, né? E já tinham sido discutidos, né? E a jurisprudência já tinha se debruçado em cima desses contratos e decidido a respeito desses contratos, prevalecendo a firmeza e a segurança do contrato, fazendo valer aquilo que está escrito no contrato. Que até, abrindo um parênteses, é a pretensão que se tem para os distratos, né? A gente está na indústria imobiliária, na área de incorporação, que se prevalece. Em algum momento a gente vai caminhar para essa segurança, já começamos a caminhar para essa segurança jurídica, acho que é por aí que a gente vai conseguir voltar a restabelecer uma segurança também para esse segmento. Ou seja, o que está no contrato hoje em dia, com a quantidade de informação, de cultura, de entendimento do que o homem médio, que o direito gosta dessa figura, passou a ser, ele é um homem médio muito mais capaz de identificar as suas falhas, a capacidade que tem no contrato, e se ele renunciou a essa modalidade de direito, que é, por exemplo, a ação revisional ou a ação renovatória, enfim, a compensação de aluguéis. Então, se você tem lá um fluxo de aluguéis e fala, olha, caiu o telhado e a reposição do telhado é obrigação do proprietário locador, então eu vou deixar de pagar esse aluguel porque eu vou repor o telhado. E ele não vai poder, eu deixo de executar ou pedir para que o proprietário faça essa reforma. Isso, nesse tipo de contrato, é muito ruim, é muito pernicioso, porque o fluxo financeiro desse contrato, ele deixou de ser um contrato de mera alocação e passou a ser um contrato financeiro. Não. Ele está sendo objeto ou de securitização, ou de aquisição de um fundo de investimento imobiliário, muitas vezes. Então, o fluxo tem que ser perene, né? Ele se assemelha muito mais a uma renda fixa justamente por esse motivo. É possível, pelo que eu estou entendendo, e o que eu lembro dos meus estudos de direito, eu posso renunciar àquela obrigação de o locador ser obrigado a cobrir uma reforma necessária. Exato. Não é nem renúncia. O que se dá é que o pagamento do aluguel, vamos chamar assim com duas aspas, o pagamento daquela contraprestação do contrato por encomenda, por locação ajustada, ou o contrato atípico, ele não independe da sua ocupação, ele é uma prestação, é um pagamento de um contrato, uma obrigação financeira ajustada em cima de uma modalidade jurídica de locação. Mas ele não pode ser comparado, vinculado à ocupação adequada ou inadequada. Daí a característica do contrato de ser atípico no começo, e hoje está tipificado, mas que prevê uma série de alterações da legislação comum, ou da legislação de locação comercial simples, porque ele permite que você coloque nesse contrato várias regras que se assemelham às regras da construção que eu comentei. É um contrato de construção por empreitada global, vamos chamar assim. Ali eu estabeleço uma série de obrigações que, uma vez entregue este edifício, esse prédio, esse escritório, essa arena, enfim, o hospital, o ativo imobiliário ali subjacente para o locatário,
as obrigações de uso, ocupação, aceitação da obra, adequação, não poderão interromper em hipótese alguma o fluxo de pagamento, percebe? Então eu vou discutir se o imóvel tá bem feito ou mal feito depois que se iniciou esse fluxo em outra seara. Se eu deixar de pagar, a multa vai ser muito punitiva. Eu posso vir exigir daquele locatário, inclusive o saldo remanescente, e muitas vezes o valor acima do saldo remanescente, quando o saldo remanescente não for suficiente e a contratação ter sido atípica e não pelo 54A. Eventualmente uma indenização por danos, por alguma coisa. O modelo do contrato atípico de locação, o que se paga é uma indenização. Certo. A indenização equivalente ao valor dos recursos todos investidos, acrescido ali de um valor, de um custo. É uma fórmula que reproduz esse tipo de cálculo, né? E no contrato por encomenda ou de locação ajustada, ele vai pagar o saldo remanescente. E é interessante que, às vezes, se o saldo remanescente daquele contrato não cobriria, vamos chamar multa, juros e outros encargos, se estica o saldo. Eu quero ficar apenas 30 meses. Não, eu ponho então 60 meses, porque eu sei que se eu cobrar os 60 meses, os 100 meses, eu vou ter valor suficiente para me ressarcir dos investimentos realizados. Tá vendo que dava para fazer um programa só sobre esse tema, contratos de locação. Não, né? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Mas muito importante. Para a gente andar, então, para finalizar, o contrato atípico, ou seja, o contrato mesmo antes de 2012 ou depois de 2012, essa modalidade de contrato de locação é segura. Eu tenho cotas de um fundo imobiliário que tem assinado esse tipo de contrato. Eu posso ficar tranquilo que ele vai ser adimplido. Sem dúvida. É um contrato já conhecido, que no começo, quando a gente começou a trabalhar, era comum se colocar no prospecto que não existia jurisprudência a respeito. Então, vários prospectos têm isso. Hoje você coloca isso porque alguém veio copiando os prospectos antigos, mas já existe muita jurisprudência a respeito, né? Já existe jurisprudência até, e acho que é uma das grandes jurisprudências a respeito do tema, em que ela tratou o contrato, na época atípico, discutido por um outro escritório de advocacia que passou a ocupar o prédio. Ele denunciou esse contrato, né? Então é uma história curiosa e emblemática para mostrar o quanto seguro um contrato desse pode ser. Né? Ele era um imóvel aqui na marginal do Rio Pinheiros, foi construído, né, a pedido da Sony do Brasil, na época, o imóvel ia ser ocupado por essa empresa. A empresa decidiu não querer mais seguir adiante com a locação. O escritório de advocacia que representava essa empresa no mundo, um grande escritório de advocacia, falou, eu fico com o imóvel. Então ele assumiu um contrato build to suit. Então ele não contratou o build to suit, ele fez um aditamento para assumir um contrato de build to suit em andamento, em vigor. E ele assumiu, ficou ali dentro do imóvel, ocupou o imóvel. Enfim, esse contrato foi objeto de antecipação de recursos, foi vendido para investidores. Enfim, foi feito todo o trabalho tradicional que se faz quando se procura um contrato desse, de exclusão de riscos de um lado e de outro. Existe um equilíbrio aqui no contrato, né? Se um lado eu abro mão da revisional, o outro abre mão de sair antecipadamente. Existe um equilíbrio importante aqui. Não é que é só de um lado. Não, existe um equilíbrio razoável. O locatário não sabe exatamente quanto ele vai ter que pagar, não tem susto. Exato. Não tem revisional. Para um cenário econômico de hoje, por exemplo, você não sabe muito bem para onde caminha a taxa de juros e o longo prazo, a inflação. No passado isso era muito mais exponencial do que hoje. Essa segurança é importante. É um fluxo financeiro fixo e padronizado por até 100 anos, 120 anos. A gente chegou a fazer contrato com esse prazo. E o escritório de advocacia viu que, olha, aqui não é como o leste europeu, não é um lugar onde você paga honorários, infelizmente, né? Advogado com tanta voracidade ou tanta força. Ficou caro porque o Brasil começou a valorizar, aquele recurso que era barato não era tão barato assim, né? E ele falou, poxa, vou pagar aqui esse valor expressivo de mensalidade, eu alugo um prédio do dobro do tamanho. Né? Ele não está a pagar aquele... A disparidade do valor do metro quadrado era gritante, mas porque é incomparável, não tem como, não é para se comparar realmente.
E ele, apesar de ter dado diversos pareceres a respeito do tema, foi lá e denunciou o contrato na justiça. Né? E eu trabalhava na época pelo escritório de advocacia que defendeu essa ação. E eu fiquei consternado, falei, por trás dessa defesa tem talvez, na época tinham 20 bi de recursos securitizados com esse tipo de contrato. Hoje a gente tem mais de 80 bi, seguramente, nem sei o tamanho da indústria desse segmento. Né? E eu falei, então a responsabilidade é muito grande para fazer uma defesa sólida, porque parece que alguém foi desavisado a denunciar um contrato desse sem perceber o efeito sistêmico que isso vai ter. Né? E graças a um esforço bastante forte de se juntar jurisprudências, doutrinas, tudo que tinha a respeito, demonstrar ao juiz da causa a importância da manutenção daquele contrato, o juiz, na época, na primeira instância, ele julgou antecipadamente a prova, quando ele fala, nossa, não preciso nem abrir para seguir para provas adicionais, eu vou julgar já de plano, porque está sobrando informação e está nítido que existe aqui um erro ao se pedir a denúncia desse contrato. E aí ele colocou, mesmo o contrato que foi sucedido por uma outra pessoa, ou seja, ele editou o contrato, não foi para ele que ele fez o build do suit. Não foi encomendou aquilo. Exatamente, mesmo assim, esse contrato tem a validade e deve ser honrado e cumprido. Ou seja, por isso que eu comentei, não importa se o imóvel tem características adequadas somente a você, isso não é mais requisito. A transferência para um terceiro, ou o imóvel ele era adequado para a Sony, passou a ser ocupado por um escritório de advocacia, ele não perdeu a característica dele de ser um contrato ajustado por encomenda ou atípico na época. Né? Ele foi obrigado a pagar, isso foi para a segunda instância, ele foi lá condenado e mantido, né, no valor de honorários bastante expressivo, até mostrando que isso não se deve fazer. Né? Usar o judiciário como caminho de socorro ou assistência social é o que a gente tem que afastar, e quem fizer isso tem que ser punido. Né? Eu acho que esse é o recado que fica. Essa decisão foi emblemática. Os bancos na época pediam, Ferrari, manda para mim uma cópia dessa decisão, porque eu preciso baixar a provisão que eu tenho aqui, porque não tinha jurisprudência nem favorável nem negativa, e agora eu tenho uma jurisprudência em primeira, segunda instância, tipicamente, né, favorável sobre o tema que até então não tinha muito entendimento sobre o assunto. E dali um pouco, dali 2, 3 anos, veio a nova lei, e aí as dúvidas a esse respeito acabaram... Os próprios juízes ficam mais tranquilos em relação a isso. Exatamente. E dali em diante, o que eu tenho visto é que quando você menciona a tipicidade, o 54A, não há nenhuma discussão que eu tenha notícia a esse respeito. Você mencionou uma coisa importante que diz respeito com o nosso próximo assunto, que são os CRIs ou CRIs, a securitização. Quer dizer, muitas vezes esses contratos eles são a base de uma securitização. Sem dúvida. Então eu queria falar dos CRIs em geral, mas também relembrar aquela questão do CRI Goiabeira, que a outra vez que você esteve aqui, você falou, então, vai vir alguma decisão e provavelmente ninguém vai chegar a mexer no imóvel. Veio uma decisão... Veio e a decisão foi contrária, diametralmente contrária à decisão que havia sido liminarmente conseguida, né? Então foi o mérito aí dos advogados que estão buscando aí a reparação do crédito, né? Então você vê a importância desse crédito que tem para o mercado. Então, para quem não conhece, para quem não acompanhou essa decisão, havia uma liminar concedida e essa liminar foi, então, julgada em sede de apelação do Tribunal de Justiça aqui em São Paulo. Esse julgamento foi recente, publicado dia 8, enfim. E nessa decisão, o tribunal entende, portanto, que a penhora, né, sobre o imóvel deve prevalecer, deve ser mantida. Não só sobre a totalidade dos imóveis do shopping, o shopping ele é separado em várias matrículas, então, quando a gente fala em um shopping, são 400 matrículas. Mas é um único imóvel, né? E também sobre uma parcela de 30% dos recebíveis. Então, isso deve permanecer em garantia, né? Então, está penhorado, guardado, é como se fosse algo equivalente ao depósito judicial, que todo mundo conhece, então fica ali reservado esse ativo imobiliário e essa parte de fluxo de recebíveis,
né, até que esse crédito, que ali sendo pleiteado, seja satisfeito. Quer dizer, para quem não, enfim, não é da área jurídica, para tentar entender, se puder, melhor até abrir aqui, ó. Eu tenho um imóvel e vendi o imóvel para o Carlos, certo? Uhum. E o Carlos alugou esse imóvel e securitizou os contratos de locação. Acontece que uma outra pessoa que do passado vai falar, opa, o Arthur deve dinheiro para mim e eu quero executar aquele imóvel que ele não podia ter vendido. Exato. Certo? Essa é a fraude contra credores. Isso. E aí, então, desta decisão, se o juiz fala, olha, de fato esse imóvel não poderia ter sido vendido ao Carlos, o CRI, que é acessório a existir a propriedade, ele pode deixar de existir. Sem dúvida, né? Não é que ele vai deixar de existir. O que existe aqui é uma garantia, penhora. Até então é a penhora, a garantia. O ativo imobiliário subjacente do CRI, o CRI representa um fluxo de crédito que está vinculado de alguma maneira no ativo imobiliário. Nesse caso, ele era garantia inicial do fluxo financeiro. Certo. Então, o fluxo financeiro feito por meio de uma CCB tinha como garantia, né, a destinação, o recurso captado foi utilizado para a própria aquisição de parcela desse imóvel, e o imóvel também era garantia imobiliária por alienação fiduciária dessa CCB. Certo. Nessa dívida existia uma cláusula dizendo, olha, eu posso, ao invés de pagar a dívida, entregar o imóvel. No primeiro momento a dívida foi securitizada, então vinculada a um CRI, e antecipado esse fluxo de pagamento para reembolsar ali esse investimento de aquisição. No momento seguinte, na hora que já existia esse problema sobre a disputa do crédito, né? Olha, peraí, eu acho que essa compra e venda aqui foi feita de forma desavisada porque eu sou credor e não recebi meu pagamento. Ele se desfez, a empresa que vendeu se desfez de todo o seu patrimônio, portanto ela já estava devendo para mim e eu poderia e agora ter esse patrimônio para ficou insolvente, exatamente. Ela ficou insolvente, já tinha dívida, vendeu o último ativo dela e não pegou esse dinheiro e me deu. Ela pegou o dinheiro e investiu no próprio imóvel. Né? Então, e aí a pergunta assim, mais do que o que pode acontecer, eu sempre me ative a como que isto foi acontecer. Claro. Porque fraude contra credores é uma coisa básica no mundo do direito. Eu, antes de adquirir um bem imóvel, eu tenho que saber se tem alguma execução e varrer cartórios, enfim, para me certificar disso. Houve alguma falha aí? Houve falha da empresa que fez a securitização? Houve falha do administrador do fundo que comprou o CRI? Alguém deveria ter enxergado isso e não enxergou? Ou também pode haver uma janela em que, por mais que eu envie todos os esforços, eu não consiga captar isso? Vamos lá. Esse conceito da fraude a credores e fraude à execução é o que fundamenta a necessidade de se fazer a due diligence, né? A diligência jurídica imobiliária. Talvez no meu escritório a gente já tenha feito mais de 600 diligências, né? 5, 6 anos para cá. E ali, o tempo inteiro, existe um esforço enorme de se ter a segurança jurídica para que aquela aquisição ou desenvolvimento do imóvel, né, se for uma incorporação, fique perfeito. Né? Eu faço todos os esforços para comprovar a minha boa-fé. O direito ele vai identificar e resguardar, né, essa possibilidade de insolvência em duas medidas. Ou se você mesmo penhorado o imóvel vende, então isso é uma fraude, claramente. Só que, às vezes, o imóvel não precisa estar penhorado, ou seja, a penhora não está registrada na matrícula, e ainda assim você vende já sabendo que a dívida chegaria. Então, nesses dois cenários, o judiciário entende que existe uma má-fé, ou seja, não é que má-fé em fazer isso, não. Houve ausência de boa-fé. A boa-fé é você olhar ao máximo, no limite máximo possível, se todas as circunstâncias e informações que você possui, aquele imóvel está livre e aquela aquisição não prejudicaria ninguém. Nem um credor, nem alguém que está executando. Porque não é só o crédito de algo que já está em execução. É um crédito, um mero crédito, né?
A fraude ao credor também, ele não é fraude de execução e fraude ao credor. Então ele não está ali pleiteando no processo executivo o seu direito, mas ele já tem um título de crédito legítimo e está buscando os seus direitos. Sim. Mesmo assim, isso é importante se preservar. Agora, o Brasil tenta a todo momento facilitar, otimizar e melhorar, né, a sua dinâmica dos negócios, buscando a segurança jurídica. Esse modelo que a gente está falando aqui de análise de due diligence, onde você verifica pontualmente um número cada vez maior, né, de informações, certidões e documentos. Agora você tem que ver também as questões anticorrupção, né, a quantidade de certidões e informações aumentam, né, exponencialmente. Houve até em 2015, estamos, enfim, em cima de uma legislação já em vigor desde fevereiro, que traz a necessidade de concentração de ônus na matrícula do imóvel, Sim. dizendo, olha, se você não colocou esse ônus na matrícula, esse imóvel está livre para ser vendido. Porque senão vai chegar uma hora que vai ser impossível ir atrás de todas as informações país afora. Exatamente. Então, veja, essa aquisição desse ativo, ela se deu nesse cenário. Uhum. Naquele momento, será que eles não acreditavam, ou podiam firmemente acreditar que todas as diligências teriam sido realizadas, né, na medida em que a matrícula estava livre, o proprietário que estava ali vendendo não tinha dívidas relevantes e o antecessor proprietário há mais 10 anos ou há 10 anos, né, não tinha nenhum tipo de impedimento. Falou, poxa, 10 anos parece suficiente. Será que é suficiente 10 anos? E eu até comento que desde 2002, o novo Código Civil unificou, né, os seus prazos decadenciais e prescricionais para a ação ou direito que se busca num prazo máximo de 10 anos. Então, é crível acreditar que 10 anos seja um prazo máximo suficiente para que alguém tenha, né, buscado o seu direito. Se há 10 anos ele não buscou, é porque aquele ativo já não tem nenhum risco. E a própria lei já fala que prescreveria este direito. Exatamente. Então eu que vou fazer a due diligence da operação, falo, pô, o fulano aqui ele já é proprietário há mais do que 10 anos, eu não preciso ir atrás disso. Exato. E aí cabe ao advogado, às vezes, falar, não, eu vou olhar 20 anos, 50 anos, eu vou olhar até o domínio original do imóvel, né? Enfim. E aí, muitas vezes, a operação não vai adiante por conta de uma informação dessa, ou as pessoas envolvidas ali falam, não, esse advogado está querendo criar caso. Chapéu em ovo. Exato, esse advogado ele não conhece o negócio. O outro ali faz, olhando 10 anos só, esse cara deve estar começando hoje. Né? Muitas vezes se diz isso. Então, é complicado dizer se houve uma desídia, ou se houve desconhecimento, ou falta técnica absolutamente. O que dá para a gente dizer é que a legislação existe, ela é muito completa, né? A legislação está lá, não é que houve uma falha e, portanto, a pessoa vai sair desavisada. Até então, isso não pode ter. Não poderia sair dizendo acontecer. Que alguém aí da parte financeira foi imprudente ou negligente. Exato. Tinha um proprietário há mais de 10 anos, poderia até, se eu quiser ser mais cuidadoso, olhar 10 anos para trás. Mas se alguém falar, olha, eu sabia que ele já era proprietário há 10 anos, ele também está resguardado do ponto de vista de que fez o que deveria fazer. A legislação, de forma estrita, dá argumentos para que eu olhe 10 anos. É aquela mesma discussão de que a lei diz uma coisa, mas a jurisprudência, o dia a dia, a praxe, a experiência diz outra. Né? Então, olhar 10 anos pode não ser suficiente e muitas vezes não é. Né? No escritório a decisão é sempre olhar 20 pelo menos. Isso causa estranheza e às vezes a gente olha por conta, porque o empresário não quer olhar e causa, a lista de documentos já é extensa e a de 20 anos demora o prazo. Não tenho tempo, eu preciso disso para agora. Né? A operação não tem uma janela para acontecer. Sim. E as certidões vintenárias, elas levam mais tempo mesmo para serem expedidas, muito mais fora de São Paulo, outros estados e tudo mais. Agora,
você não tem só a matrícula para olhar, você tem outras fontes de informação, né, na diligência. E essas outras fontes, elas te dão elementos adicionais, né? Quem comprou, quem vendeu, o nome das partes, as empresas, os sócios, isso tudo, se são empresas de grupos distintos, são de grupos relacionados, o preço de pagamento, a forma de pagamento, tudo isso dá elementos para saber se aquela operação está tentando mascarar ou resguardar algum tipo de problema, ou se de fato você não precisa e olhar mais de 10 anos é um exagero, é um pelo, né, pelo em ovo que o advogado está criando. Nesse equilíbrio das análises, a gente identifica que a própria legislação prevê ali que numa oferta pública, o ofertante desse valor imobiliário, né, o artigo 56 da 400, e mesmo para uma oferta 476, muitas vezes esse artigo também é utilizado e é válido a permanência desse artigo, é que as informações sejam corretas, verídicas e suficientes. Né? Então, poxa, será que tudo aquilo que eu investidor, tenho que saber sobre esse... Estava no prospecto. Está lá? Se estiver, me parece que você é um bom investidor profissional, né, muitas vezes com o 476, ou qualificado, ou super qualificado na época, fundos de investimento, está representado por um administrador também profissional, não vai ter muito reclamado o ativo. Né? Lembrando, estamos falando de uma renda fixa com garantias imobiliárias, é um ativo de qualidade bastante forte. Né? Agora, não quer dizer que ele seja o título do tesouro, ou que ele seja a poupança. Né? É o risco da atividade, o risco do ativo de renda fixa de crédito privado. Exato. Né? Exato. Um dos fatos relevantes que eu não tive tempo de falar, eu falava a respeito de um CRI que teve, mais um CRI recentemente que teve o seu vencimento antecipado. Perfeito. Natureza do negócio, crise e tudo mais. E falava inclusive de uma cláusula de cross-default, enfim, coisas interessantes que a gente vê acontecendo e marcando o mercado e marcando a jurisprudência. Isso é muito importante. A Petrobras é a empresa onde se investiu boa parte dos recursos dos trabalhadores que estavam com depósito na FGTS, acreditando que aquele valor só ia para cima. Sim. Porque é a empresa principal, livre de risco. Saiu da renda fixa para a renda variável, está exposto aos riscos de mercado da renda variável. Tá perfeito. Então, assim, é um problema típico daquele ativo. Né? Não há que fazer desconhecimento. A questão eu tomei esse risco e o risco aconteceu por condições de mercado. A minha dúvida era, houve alguma falha jurídica? Porque, como eu falei, a fraude à execução a credores. Parece muito pueril, né? Parece uma coisa óbvia, que alguém não deixou de ver. Mas pela sua explicação, me parece que não foi o caso. Nem em todos os casos a de 20 anos é exigida. Nesse caso, propriamente, ao ler a decisão, a apelação, o juiz ele diz que você não olhar os 20 anos é uma heresia, né? Eu não discordo do fato de que se olhar 20 anos é importante. É que nem sempre, nem em todos os casos. Esse caso deveria ter sido olhado? Claramente, depois que aconteceu o dano, é muito fácil dizer que sim, né? Mas existiam outros elementos que, naquela época, dariam a entender que você precisaria ter olhado mais do que 10? Né? Olhar 10 não é uma heresia. Né? Isso tem que ficar muito claro. É importante olhar mais que 10, porque o Brasil vive ainda uma insegurança jurídica nesse cenário imobiliário? Sim. Mas eu preciso de mais elementos. Não é óbvio que... O bom advogado vai saber dizer não também, né? Onde precisa 10 ou mais que 10. Então, acho que a análise jurídica criteriosa aqui foi importante, é importante. Esse caso, ele é peculiar. Ele tem características peculiares tanto do investidor, do perfil do investidor, da forma do investimento, quanto da natureza da obrigação e do vendedor proprietário do shopping. Então ele tem características próprias e que demonstram ali muito conhecimento de todos os envolvidos. Ninguém ali é iniciante, nem a securitizadora, nem o investidor. Porque também alguém há 10 anos não reclamava uma dívida e de repente resolveu reclamar. Né? Tem esse lado também.
todos os lados envolvidos. O que dá uma experiência feliz, na minha visão, até um pouco da experiência nesse aspecto, apesar da penhora ter sido revertida, o que se vê aqui é um jogo de força. Alguém querendo muito receber o seu recurso e alguém sabendo que esse recurso eu tenho que pagar, mas eu não vou pagar tudo que ele quer. Por quê? Olha que coisa, dado curioso nessa mesma ação. O crédito pleiteado, o valor do crédito pleiteado é em torno de 250 milhões de reais, do título que se exige ali. Quando se conseguiu a liminar, ela foi dada em cima de uma avaliação desse crédito que reduziu de 200 e tanto para 15 milhões. Nossa. Ou seja, olha o disparate. E agora, recentemente, a empresa confessou esse crédito em torno de 30. Ou seja, o crédito existe, mas ele nunca foi 250 milhões e também 15 talvez seja muito pouco. Ou seja, os dois têm razão, existe um problema, esse problema não deveria impedir que se fizesse a operação imobiliária de venda do ativo. E de lá para cá, olha que curioso, a empresa ganhou ativos. Ela tem um crédito, né, além dessa dívida, que provavelmente vai servir para compensar uma coisa com outra. E esse crédito é em torno de 50 milhões hoje. Então, assim, no final de tudo, o banco que arriscou, os investidores ali que estão correndo esse risco, me parece que no final deverão ficar felizes porque a decisão vai ter sido acertada, apesar do risco de ter corrido e ter feito dessa forma rápida e sem olhar, porque era uma situação... Talvez, como se falou, uma janela de mercado. Uma janela de mercado, uma condição daquele ativo, de se correr o risco, de se aceitar esse risco. Isso tem que estar claro nos documentos, não pode ser um risco que eu desconhecia. Então, acho que esse é o ponto. Eu quero correr risco, eu tenho que saber o risco que eu estou correndo. Isso que tem que estar escrito em algum lugar nos documentos de que esse risco era claro. Se for um risco que eu desconhecia, um risco desproporcional, um risco diferente daquele típico daquela operação, aí sim é um problema que cabe responsabilidade das partes envolvidas de acordo com a sua ausência de competência. Mais uma vez, está chegando ao fim. Poxa, mas ainda tem mais. Ainda tem mais umas 3 aqui. Daqui a pouco tem a Arena do Investidor, né? Já está para começar ao vivo. Você que está aí, continue ao vivo. Então, quero mais uma vez agradecer a sua presença, a sua volta. Obrigado. A gente certamente vai ter oportunidade de conversar mais. Não tem problema. Como vai puxando assunto e a gente aprende muito com esses detalhes aí. É bom para a indústria, é bom para todo mundo, viu? Parabéns pela dedicação e pela clareza nas explicações também. Obrigado. Tá, você um ótimo fim de semana. A semana que vem, com Crise ou Sem Crise, a gente vai estar de volta aqui. Fique ligado. Um grande abraço.